podem voltar para os seus lugares. Amém. Todo mundo está abençoado? I can't see anybody. So dá um grito, dá algum glória a Deus, um amém aí da sua cadeira. Amém, glória a Deus. Vai ser uma tarde maravilhosa, cheio da presença de Deus. Então, vamos continuar com os nossos corações abertos para que o Senhor possa falar conosco. Muitas das vezes nós não escutamos a voz de Deus, mas vamos tirar esse momento, essa oportunidade de escutar o que Deus realmente quer falar conosco. E trabalhando em cima do tema do nosso congresso, é sobre metanoia, que essa palavra significa a transformação da mente. E a metanoia, a palavra, ela tem é uma palavra grego, na verdade. Então, a parte meta significa depois ou mudança. E noia significa mente, ou modo de pensar, ou entendimento. So, literalmente seria mudança de mente, ou transformação do pensamento. Então, por isso que nós escolhemos esse tópico, porque muitas vezes, nós temos dificuldade de realmente se transformar, realmente usar o Senhor para transformar a nossa mente e tal. E tudo começa na mente. Tudo começa na mente. A forma de você pensar, a forma de você agir, é tudo aqui, na sua mente. Então, esse tema é muito importante nós tentar entender. E então, como eu expliquei, metanoia significa a transformação da mente. E essa palavra aparece em vários textos no Novo Testamento. Só que não literalmente fala metanoia, mas ele fala arrependimento, conversão e voltar-se para Deus. E para poder voltar para Deus, para poder verdadeiramente se converter, se transformar, tem que ter esse processo de metanoia. Você tem que mudar a forma de você pensar, mudar os seus pensamentos, mudar a forma de você agir. E aí que é onde você começa a realmente se converter. Então, hoje eu vou falar sobre a vida de Pedro. E como, através da vida dele, a história dele mostra um processo de metanoia. Então, eu quero começar a ler com vocês no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Se vocês tiverem as suas Bíblias ou no telefone, para nós poder ler junto. Ok. Diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ok? Então aqui, nessa passagem, foi quando Pedro conheceu Jesus. Aqui, Pedro fala para Jesus afastar dele, porque ele reconhecia que ele era um homem pecador. E sabia, na hora que Jesus fez aquele milagre lá com os peixes e a rede, ele percebeu que Jesus não era, um ser humano qualquer.
ele viu que dentro de Jesus, ele tinha algo sobrenatural. Ele já percebeu que tinha algo diferente de Jesus. E ele reconheceu que ele era um homem pecador. Então, ele falou para Jesus afastar dele. Mas depois, Jesus revela para ele que daquele momento em diante, ele seria um pescador de homens. Ou seja, Pedro ia começar a ganhar almas para o reino de Deus. Pedro ia, no futuro, falar do evangelho, pregar o evangelho, ganhar muitas almas para Jesus. E depois disso, depois que o milagre aconteceu e Jesus falou isso, Pedro, ele decidiu largar tudo e seguir Jesus. Só que o motivo de Pedro ter largado tudo para seguir Jesus não foi porque ele tinha aceito o chamado dele, que Jesus falou. Porque Jesus falou, Pedro, você vai ser um pescador de homens. Mas o motivo de Pedro deixar tudo para trás e seguir ele não foi porque ele simplesmente aceitou e falou, ok, você é um pescador de homens, vou ganhar almas. Mas ele não estava entendendo o que era ser pescador de homens. Ele não estava entendendo o peso espiritual ou a importância de ser um pescador de homens. Ele não estava entendendo na mente dele. Ele simplesmente largou tudo, viu que Jesus era um homem diferente, um ser humano diferente, ele tinha algo sobrenatural nele, percebeu isso e falou, eu quero mais do que esse homem tem. Eu quero buscar mais da presença de Deus. Eu quero buscar mais esse sobrenatural que está dentro desse homem. E ele largou tudo e seguiu ele. Mas agora, como eu falei, a história de Pedro mostra muito esse processo de metanoia. Nesse momento, como eu falei, ele não estava entendendo o chamado dele. Ele não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele. Então, muitas coisas Pedro ele fazia, mas sem entender o que Jesus estava falando. Sem entender como agir, como pensar, como falar. Então, tem muitos exemplos onde Pedro, você vê que ele está agindo através da carne. Não porque ele estava entendendo os motivos ou os planos de Deus. É porque na carne dele, a forma dele pensar estava na carne. Ele não conseguia entender. Então, vou falar alguns exemplos aqui de quando Pedro estava atuando na carne. Em Mateus 16, 21 ao 23, se vocês quiserem abrir na Bíblia aí para ler junto. Diz assim, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos princípios dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só os que são dos homens. Então, nessa passagem aqui, Jesus estava repreendendo as palavras de Pedro, que foi inspirado por Satanás, porque foi contra o sacrifício de Jesus, o motivo de Jesus ter que morrer na cruz. Ele não estava entendendo que isso foi o plano de Deus. Jesus teve que morrer na cruz para poder nos salvar, mas Pedro não estava entendendo isso. E ele falou, não, Jesus, vamos achar outra forma, vamos ver, como que você, sei lá, vamos sair desse caminho, vamos fazer outra coisa, ver se tem outro jeito. E Jesus repreende Pedro e fala, não, você não está entendendo os planos de Deus, as coisas que são de Deus, você só entende as coisas que são do homem, só do ser humano, porque você está pensando na forma de alguém carnal. Você está tentando ir contra o plano de Deus. Você não está entendendo. Então, isso foi um dos exemplos de Pedro estar atuando na carne, porque ele nem estava tentando entender os planos do Senhor para o filho dele. O segundo exemplo está em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Diz assim,
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Aqui é uma passagem muito conhecida, que é quando Jesus fala para Pedro que Satanás ia tentar Pedro. E Jesus vai e ora por Pedro para que a fé dele pudesse ser fortalecida, que ele podia continuar firme na presença de Deus. Só que Pedro, ele não estava entendendo o que Jesus estava falando, mais uma vez. Aí ele vai e fala: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ou seja, Pedro estava falando para Jesus: mas eu estou pronto, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu estou pronto para morrer, morrer junto com você. Se tiver que ir até a cruz junto com você, morrer na cruz com você, eu vou. Pedro não estava entendendo que Jesus estava falando para ele: ei, e você vai ser tentado e você não vai aguentar. Porque Jesus depois fala: afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro não estava entendendo que ele não estava convertido ainda. Jesus fala para ele: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro não estava entendendo que ele ainda estava pensando com a mente carnal. Ele ainda estava agindo com a atitude de alguém carnal. Ele não estava conseguindo entender os motivos de Deus. Ele não estava conseguindo entender que ele tinha que passar por alguma transformação. Ele achou que, eu estou andando com Jesus, estou escutando a palavra de Deus sendo pregada e está de boa. Mas ele não estava entendendo que ele precisava carregar a cruz dele e ser transformado. Ele não estava entendendo que a mente dele não estava alinhado com os planos de Deus. Então, aqui mostra um bom exemplo de Pedro tá pensando com uma outra mentalidade. Ele não tinha passado por alguma transformação ainda. Ele estava no processo, mas ele ainda estava com muito orgulho no coração. E ele não conseguia abrir os olhos dele, o coração dele, os ouvidos dele, para poder escutar o que Deus estava verdadeiramente falando para ele. Jesus falou para Pedro: olha, você vai me negar 3 vezes, você não se converteu ainda de verdade. E Pedro não estava entendendo. Ele não estava entendendo. Nessa mesma passagem, mas na versão, no livro de Mateus, Pedro continua falando para Jesus: mas Jesus, eu vou morrer junto com você se precisar, eu quero te seguir, eu estou pronto. Mas ele não estava. E depois nós vamos ver que todo mundo sabe, depois Pedro vai e nega Jesus 3 vezes, do jeito que Jesus tinha falado. Então, ele não estava preparado para fazer nada daquilo que ele tinha falado para Jesus. Porque ele não tinha passado por alguma metanoia ainda. Ele estava no caminho, mas ele não passou para aquele momento que ele, refletiu que, nossa, eu tenho orgulho no meu coração. Eu não estou entendendo o que Jesus está falando. Ele não chegou nesse momento ainda. Ele estava, tentando debater com Jesus, mas não, eu consigo te seguir, eu consigo morrer junto com você, mas ele não estava. Agora eu queria que a mídia colocasse a foto que eu mandei. O tema do nosso congresso é sobre metanoia. E a metanoia como nós falamos, a transformação da mente. E aqui nessa foto, não sei se todo mundo consegue ver, mas mostra um processo natural de metamorphosis, que é um processo de onde uma largata vira uma borboleta, right? A largata,
ela vai comendo e tal, e ela chega ao ponto de comer tanto que ela já cresceu, e depois que ela cresceu tanto, ela começa a formar, em inglês chama cocoon, eu não sei como que é, ok? E começa a formar isso, e por 2 semanas, a lagarta fica dentro desse cocoon, e depois ele começa, dentro desse cocoon, ele começa a virar uma borboleta. Começa a sair as asas, começa a virar, uma borboleta. E depois de 2 semanas, ela sai e depois voa sozinha. Então imagina, essa lagarta assim, nem tem, wings, não tem nada. Mas passou por uma transformação, um processo que no final, agora é borboleta. E nós somos do mesmo jeito, espiritualmente. Porque, usando a vida de Pedro, nós vamos fazer a conexão da vida de Pedro com esse processo aqui, com a borboleta. Pedro, ele começou igual essa lagarta. Todos nós começamos igual uma lagarta, igual, tipo assim. Aí depois, quando ele conheceu Jesus, viu o milagre de Jesus com os peixes, ele percebeu que tinha algo diferente. Ele percebeu, nossa, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo com a minha vida. Aí ele foi, largou tudo e seguiu Jesus. Eu achei interessante porque essa foto tem esse galho aqui e vai para cima assim. E a nossa vida é assim, é uma montanha. Vai ter dificuldade, nós vamos ter que crescer, andar para frente. E essa lagarta aqui, nós vemos que ela está indo para cima e alimentando ao mesmo tempo. E era isso que Pedro estava fazendo enquanto ele estava andando com Jesus. Ele estava se alimentando da palavra de Deus, se alimentando na presença de Deus, andando com Jesus. Largou tudo e começou a seguir Jesus e estava indo para cima. Estava começando o processo dele de transformação. Só que, na hora que Pedro chega ao ponto de Jesus falar para ele, mas Pedro, você não se converteu ainda. Quando você se converter, não aconteceu ainda, mas quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. E Pedro não estava entendendo isso. Ele, quando chegou ao ponto de Jesus falar para ele, olha, você não se converteu ainda, você vai me negar 3 vezes. E na hora que Pedro vai e nega Jesus, fala aqui em João 21 não. Mas depois, naquele mesmo capítulo que nós lemos antes, Jesus vai e Pedro nega Jesus 3 vezes. E a palavra diz que ele depois chora amargamente. E aquele choro de Pedro, depois que ele negou Jesus, não foi somente porque ele negou Jesus. Claro que foi, mas também porque ele entendeu naquele momento, nossa, eu tenho uma mente carnal, eu estou agindo através do meu orgulho, eu não estava entendendo o que Jesus estava falando para mim, eu não estava entendendo os planos de Deus para a minha vida. Naquele momento que ele chorou, ele entendeu, eu preciso ser mudado, eu preciso me converter, eu preciso ter essa transformação. Pedro teve essa reflexão, e quando você está nessa parte da sua vida, that you're in the cocoon, isso é o momento que você começa a refletir todas as coisas que você tinha no seu coração carnal. Nossa, eu estava cheio de orgulho, eu estava cheio de pensamentos mundanos. Eu preciso refletir, eu preciso voltar para Jesus. Esse cocoon fala de intimidade. Você precisa passar tempo com Deus. Você precisa tirar um tempo para falar com Deus. Deus, eu não consigo porque a minha mente é mente de mundano. O meu coração é carnal. Eu não consigo entender o que o Senhor quer para a minha vida. Eu não consigo largar tudo e fazer o chamado, ou cumprir o chamado que o Senhor tem para mim. Então, eu preciso da sua ajuda. Quando Pedro, ele está nesse estado aqui, e ele está refletindo, ele chorou amargamente, ele refletiu e entendeu que ele precisava converter. Que ele acabou de negar Jesus 3 vezes. Algo que ele nunca imaginaria, porque ele amava Jesus.
Ele amava Jesus tanto e falou para Jesus, eu não vou te negar, não tem como, eu vou morrer junto contigo se precisar. Eu não estou entendendo o que você está falando. Mas isso foi um exemplo de Jesus estar falando. He humbled Peter. Ele falou para Pedro, você acha que você sabe, mas na verdade você não sabe de nada. Eu sou Deus, eu te conheço. Eu conheço o coração que você tem. Eu conheço a mente, os pensamentos que você tem. E eu sei que você precisa passar por uma transformação. Porque se você quer me seguir de verdade, você tem que mudar o jeito de você agir. Tem que mudar o jeito de você falar. Tem que mudar o seu caminho. Então, depois que Pedro estava aqui, ele refletiu e ele viu que ele tinha que mudar. Aí depois de Jesus ser crucificado, ele morreu e ressuscitou. Depois ele volta para encontrar com os discípulos. Aí em João 21, 15 até o 19 diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar que com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então, nesse momento, quando Jesus ele já ressuscitou, depois ele foi encontrar com os discípulos, ele olha para Pedro e pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí, na terceira vez, Pedro já começa a ficar irritado. Jesus, eu não estou entendendo por que você está me perguntando de novo. Porque se eu te amo, claro que eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não estou entendendo por que você está me perguntando de novo. Aí Jesus fala, ele fala, sim, eu te amo. E Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Aqui nesse momento, se for fazer a conexão com a borboleta, quando Pedro estava aqui, ele já tinha negado Jesus, ele refletiu, ele entendeu que não era com as próprias forças dele que ele ia conseguir transformar, mas é só se ele for humilde e entregar tudo para Jesus, entregar o orgulho, entregar aquela mentalidade de não, eu consigo, eu faço do meu jeito e tal. Não, depois que Pedro conseguiu deixar essas coisas para trás, ele ficou mais humilde. Ele deixou o orgulho para trás. Aí, eu achei interessante que tem 3 parts que mostra a borboleta. Aí, à medida que Jesus foi perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Aí ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Na hora que Jesus estava perdoando Pedro por ter negado ele 3 vezes, Pedro estava entendendo, o Senhor sabe de todas as coisas.
e o Senhor tem um plano para a minha vida. Eu já estou preparado para continuar esse ministério que Jesus estava fazendo na terra. Eu vou continuar nesse chamado que o Senhor já tinha me falado desde o barco, que ele não estava acreditando. Aí, nesse momento, Pedro entendeu que ele estava preparado para ser um pescador de homens. Que antes ele achava que ele estava preparado, mas ele ainda não estava, porque o coração dele não estava convertido. Ele não estava completamente convertido ainda. E foi nesse momento que Pedro tinha não concluído, mas ele passou pela metanoia, ele mudou a mente dele completamente, depois dele ter refletido. Naquele momento, depois de negar Jesus, ele percebeu, eu estava errado. E nós precisamos entender que it's okay de entrar na presença de Deus e falar para Deus, olha, eu estava errado, eu errei. O meu coração estava cheio de orgulho. E eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não consigo cumprir o meu chamado. Eu não consigo seguir o Senhor, eu não consigo estar na tua presença, ter alguma intimidade, um relacionamento com o Senhor. E nós precisamos ver a vida de Pedro como um grande exemplo. Porque Pedro foi uma pessoa muito sanguínea. Pedro foi uma pessoa que só agia com raiva de todo mundo. Ele tinha um temperamento muito difícil de lidar. Mas esse tipo de homem, ele também foi transformado por Jesus. Então, who's saying that you can't be transformed too? Você também pode ser transformado. Você também pode alcançar essa metanoia. Você também pode ser igual essa largata. Você começa com uma largata, você vai crescendo na palavra, mas isso não é o suficiente. Ir para a igreja e ficar só escutando as pregações e achando que está de boa, não é o suficiente. Porque nós podemos estar aqui, escutando o pastor, escutando a tia, mas se nós não levar essa palavra, levar essa semente, crescer essa semente dentro dos nossos corações, como que nós vamos transformar? Como que nós vamos transformar se não tem nenhum arrependimento dos nossos pecados, nenhum arrependimento das nossas ações? Nós precisamos, não basta somente escutar o que está sendo pregado, mas não levar isso e aplicar para as nossas vidas. Nós precisamos levar aquilo que o Senhor está nos entregando e tomar posse. Nós precisamos escutar o Senhor mais. Nós precisamos escutar a voz de Deus quando Ele fala conosco. Tem muitas vezes que tem uma voz na nossa mente falando assim, você está errado. Você tem, planos grandes, eu tenho planos muito maiores do que os seus. E você vai pregar, você vai ser usado na minha presença, mas muitas das vezes nós não acreditamos na voz de Deus. Nós não acreditamos no que Deus está falando para nós. Por quê? Estamos passando por um processo muito difícil. Talvez nós estamos passando por algumas dificuldades, muito difícil de lidar. Aí nós fica pensando, mas Senhor, eu sou pecador, eu não consigo. Não é possível. Ou talvez você é igual Pedro. Mas Jesus, eu estou preparado para pregar. Eu estou preparado para subir no púlpito e falar umas verdades para a igreja. Eu estou preparado para fazer isso. Estou preparado para pegar um cargo na igreja. Eu estou preparado para pegar esse peso espiritual. Eu tenho essa maturidade de fazer essas coisas. Mas Deus sabe que não. Deus está te mandando esperar. Deus está falando, não é no seu tempo, é no meu tempo. As coisas que eu tenho para a sua vida só vai acontecer quando eu falar que você está pronto. Quando você se converter, aí que você vai estar pronto. Mas se Deus está te falando hoje que você realmente não se converteu, é porque você tem que mudar a sua mente. Você tem que refletir na forma que você age, refletir na forma que você pensa, porque tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Nós oramos às vezes, Senhor, faça a tua vontade, mas nós fazemos de tudo para impedir que a vontade dele é feita na nossa vida.
Então nós precisamos deixar que Deus age na nossa vida. Deixa o Senhor te quebrantar e tipo, just get you, te arrebentar toda, because é assim que Ele vai. He's gonna build you back up. E você vai virar igual essa borboleta, so you can fly away, so you can be free in His presence. Então, nós vemos esse exemplo de Pedro aqui. Ele foi alguém que realmente ele tinha um temperamento muito difícil. E nós também, tem vezes que nós não estamos, muito legal assim, o nosso temperamento não está muito bom. Mas basta ter humildade de chegar na presença de Deus e falar, tá bom, Senhor, eu entrego tudo a Ti. E faça o que o Senhor quer fazer na minha vida. Porque eu sei que o Senhor tem um plano muito grande para mim. Eu sei que o Senhor tem algo muito importante que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu sei que o Senhor quer me usar para falar do seu evangelho, falar do seu amor para outras pessoas que estão precisando da mesma metanoia. Tem pessoas aqui que estão passando por um momento que não entende por que Deus não está usando eles. Não entende por que eles não conseguem continuar pregando, não conseguem fazer certas coisas para a obra de Deus. É porque eles têm muita coisa que eles ainda estão agarrados no mundo, ou talvez um vício. Você não consegue deixar para trás. Você quer viver para Cristo, mas você está agarrado num vício. Você está agarrado no mundo. Você não consegue deixar para trás. E quando Deus te mostra essas coisas, essas falhas na sua vida, você deixa, você ignora. Não, Deus, está acontecendo isso, mas não tem nada a ver, não. Eu posso estar em pecado e pregar. Eu posso estar em pecado e subir no púlpito, fazer algo muito, com peso espiritual. Não tem nada a ver, não. Gente, tem a ver. Porque quando acontece igual Pedro, você chora amargamente. A tua vida espiritual começa, tá todo arrebentado. Porque você acha que as coisas é no seu tempo. Você acha que você está preparado para fazer certas coisas. Mas Deus sabe que tem muita coisa para ser transformado dentro de você. Tem muita coisa que precisa ser mudado. Então nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Confiar que o Senhor vai estar junto conosco, nos ajudando. Então, não é sempre o que nós pensamos. Nós achamos que, eu sei, as coisas da minha vida e tal, eu sei lidar com os meus problemas, mas não é assim, não é assim. Nós precisamos entregar tudo para o Senhor, os nossos problemas, as nossas falhas, os nossos vícios, os nossos pecados, porque é aí que Deus vai pegar tudo isso e tirar da sua vida. Esse vício que você tá lutando, esse pecado que não sai do teu caminho, Deus vai tirar do teu caminho se você deixar Ele entrar no seu coração. Se você deixar Ele entrar na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, Deus Ele vai te transformar. E é igual nós estávamos pregando, o tema do nosso congresso é metanoia. Nós precisamos focar nessa transformação da nossa mente. Se nós não for humilde, nós vamos sofrer muito. Porque muitas vezes nós não queremos passar pelo processo, mas é só nas dificuldades, é só andando no deserto, passando fome, passando frio. É só assim que nós vamos aprender que é só o Senhor que tem o direito de falar sim e não. É só o Senhor que abre portas nas nossas vidas. É só o Senhor que fecha as portas. É só o Senhor que faz. E não é nas nossas próprias forças. Então, vamos ser igual esse processo de metanoia e metamorphosis. Nós começamos como uma largata e nós até estamos, alimentando da palavra, vindo para a igreja, vindo para os discipulados, escutando a palavra ser pregada. Mas será que você está pegando a palavra, pegando essa semente que está sendo semeado no seu coração e você está levando para o seu dia a dia? Será que você está pegando essa palavra e ao invés de cutucar o seu irmão que está do seu lado, está falando com você? Não, está falando com você. Então leva essa palavra para você mesmo. Será que tem algo na minha vida que está tendo esse bloqueio espiritual? Será que tem algo na minha vida que está abafando a voz de Deus? Não está deixando eu escutar a voz de Deus?
Será que tem algo na minha vida que não está deixando eu entender que Deus está falando para eu esperar? Deus está falando para eu parar? Deus está falando, vai em frente, porque eu estou te mandando. As pessoas não entendem quando Deus fala para parar, ou para esperar, ou para ir em frente. Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Mas Deus sabe quando você está preparado. Deus sabe quando não é tempo de fazer aquilo que você está querendo fazer. Deus sabe quando é para parar de fazer aquilo que está te agarrando no mundo espiritual. Tem muitas pessoas aqui que têm autoridade espiritual, mas não escuta Deus mandando eles ir pregar, não escuta Deus falando, vai cantar, vai usar a sua voz, vai usar esse talento que eu te abençoei, esse talento que eu coloquei na sua vida, mas você não quer usar por causa da vergonha, por causa do vício, por causa de orgulho. Você acha que você não consegue fazer, ou você acha que você está até preparado para fazer, mas na verdade você não está. Escuta a voz de Deus e Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar para onde você precisa ir. A forma de você agir, o que você tem que falar, a hora certa de fazer as coisas. Então, vamos olhar para Pedro, a vida de Pedro e de muitas outras pessoas na Bíblia, como Paulo e tal, e vamos usar isso como exemplo para nós. Não vamos ficar deixando que nós fica passando por deserto, assim. Deus, sim, Ele manda algumas coisas, algumas provas na nossa vida para nos testar e também para fortalecer a nossa fé. Mas tem muitas coisas que nós colocamos no deserto por causa das nossas decisões. Eu não quero escutar Deus, eu vou pagar o preço. Eu não vou seguir o que Deus tem para minha vida, então eu vou viver lá no mundo e eu vou pagar o preço. E é assim que nós vivemos, porque nós somos teimosos, nós temos o coração teimoso, nós temos uma mente carnal. Então, Pedro, ele passou por essa tristeza porque ele não acreditou nas palavras de Jesus. Mas foi através desse processo, através dessa dificuldade, desse momento que Pedro enxergou que, nossa, eu vou parar de agir dessa forma e eu vou continuar seguindo Jesus. Eu vou continuar amando Jesus. E depois que Jesus falou, Pedro, tu me amas? E ele falou, sim, Senhor, eu te amo. E perguntou 3 vezes. Na terceira vez, Pedro fala, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E ele entendeu que tudo que o Senhor fala é porque é para ele seguir. Não é para ele parar e agir através do orgulho ou de outras emoções carnais que ele tem. Então, eu quero que todos fiquem de pé para nós orar e pedir que o Senhor possa trazer essa metanoia para as nossas vidas, trazer essa transformação na nossa vida. Porque, como eu falei, talvez tem muitas coisas impedindo de você tomar essa decisão final. Eu quero verdadeiramente seguir Jesus. Talvez você até aceitou Jesus, mas você nunca tomou essa atitude. Você nunca tomou posse do chamado que você tem, dos planos que Deus tinha para a sua vida. Então, hoje é o dia de você fazer essa decisão. Olha, eu quero seguir Jesus. Eu não quero ficar sofrendo por causa das minhas decisões, por causa das consequências das minhas decisões. Eu quero continuar nos caminhos do Senhor. Então, eu quero que todos venham aqui para frente. Você não precisa vir cá para o altar, mas que todos venham aqui para frente e segurar a mão da pessoa que está do seu lado. E vamos orar junto. Porque eu creio que quando o corpo de Cristo verdadeiramente tem união, tem muito poder e tem muitas coisas na nossa vida que pode mudar através dessa união, dessa humildade. Então, nós precisamos pegar essa palavra que o Senhor me usou para pregar aqui hoje e realmente acreditar que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Então, quero que você ore nesse momento e deixe o Espírito Santo fluir.
Deixa a presença de Deus fluir neste lugar. Deixa que Ele transforma a forma de você pensar. Deixa que Ele transforma a sua mente. E seja que nem a borboleta, seja que nem Pedro, reflete naquilo que está impedindo de você alcançar o seu chamado. Aquilo que está impedindo de Deus realmente te usar. Então vamos orar neste momento com muita autoridade. Deixa Jesus te usar neste momento. Foca no Senhor. Eleva os teus olhos para o monte, porque é onde Jesus está sentado. Senhor Jesus, estamos aqui neste lugar, Senhor Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que foi pregada. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada jovem, cada adolescente que está aqui, Senhor.